Existe preconceito aqui em Portugal? Esse é o vídeo de hoje aqui no nosso canal, assunto polêmico, onde muitas pessoas mandam mensagens aqui perguntando e de fato é importante saber. E para me ajudar com isso eu convidei a Ariadna, mulher trans que vive aqui em Portugal e que vai partilhar com a gente um pouquinho da experiência dela nesse sentido. E aí, tá preparado? Então vamos lá! Transforme sua vida, fale pra geral. Estude em Portugal. Como é que é a experiência de brasileiros em Portugal? A comunidade LGBT pergunta muito também se é um espaço que é bem aceito, não é? Se existe preconceito. E para poder responder logo de cara, todo mundo que faz a pergunta exata de há preconceito em Portugal, eu vou dizer que sim, há preconceito em Sim, todo lugar do mundo, não é? sim, sim, E não sim, adianta a gente vir aqui e falar que não, porque não é esse o discurso que a gente tem. A gente precisa sim. entender que há pessoas boas e pessoas ruins em todo lugar do mundo. E resta saber aonde a gente quer estar, com quem a gente quer estar e de que forma cada uma dessas pessoas reagem, não é, ao diferente. Sim, na realidade, eu acho que a gente tem que primeiro entender o que é o preconceito, né? O preconceito, na realidade, ele é uma opinião desfavorável e muitas das vezes hostil, né? Motivada por um pré-conceito, um pré-julgamento sem fundamento, né? Então, por falta de informação ou por ignorância mesmo, o preconceito existe. A gente tem que entender também que existem vários tipos de preconceito. O preconceito contra o sexo, contra o gênero, contra a orientação sexual, contra a identidade de gênero, deficiência, idade, enfim. É muito difícil você falar que nunca sofreu preconceito, porque depende do que nós estamos aí falando, né? O preconceito, ele tem... Existe milhões de jeitos de ter preconceito. Agora, você pode sofrer preconceito porque você é uma pessoa LGBT, ou porque você é brasileiro, ou porque você é mais velho, ou porque você é negro, ou enfim, existe um leque enorme aí de quando a gente fala de preconceito. Eu, na realidade, já vi muito preconceito acontecendo em diversas áreas aí, como eu disse para você, seja preconceito por você ser brasileiro, que daí se encaixa como xenofobia, existe o racismo, existe a homofobia, a transfobia. Então, eu já vi, já vivenciei, já presenciei tudo isso, né? Agora, já sofri também aqui preconceito por ser brasileira, né? Por ser brasileira, por ser mulher. Entrando nesse assunto, a gente também tem aqui um questionamento, não é, de um seguidor nosso, que tenho medo por ser mulher e brasileira lá fora. Infelizmente é vista como puta. Assim, isso de fato existe, não é? Mas já foi muito mais forte. Pelo menos eu sinto isso no hoje, não é? Eu não sinto que essa argumentação é tão forte, pelo menos onde eu tô. As mulheres que estão lá, meu filho, é só investigadoras científicas, é só gente que manda, entendeu? É só elas estão no comando. E eu acho que isso é um tabu que a gente tem que contribuir para poder mudar, não é? É, o que a gente pode fazer para poder mudar isso, Ariadna? Tem muita gente que acha que mulher brasileira é puta, e eu já presenciei isso no restaurante que eu trabalhava, onde eu era chefe de cozinha, e eu, enquanto mulher, chefe de cozinha em um restaurante português, típico português, tive que ouvir de um cliente que estava sendo atendido por uma atendente, mulher brasileira, nossa, como é que você conseguiu esse emprego? Porque geralmente mulher que vem para cá do Brasil é puta e homem que vem para cá é viado. Então a gente teve que ouvir isso de um cliente e a gente tem que mostrar que não, que a gente veio aqui para somar e que a gente tem o direito de estar aqui fazendo o que a gente quiser. E mesmo se fosse puta, qual o problema? O corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Então, E falando em pergunta, recebemos mais uma aqui da Rafa, ou o Rafa, não consigo ver bem, mas é o Rafa ou a Rafa Quaresma, que mandou homofobia. Eu sou gay e afeminado. Acha que será difícil nesse aspecto? Portugal foi considerado em 2019 o destino mais gay-friendly da Europa.
e está empatado, na realidade, com países como Canadá e Suécia. Né? Então, Portugal foi considerado em 2019 o país mais gay-friendly para vir. Então, assim, tem essa estatística e a gente sabe que existem muitas pessoas LGBT aqui no país, mas isso não quer dizer que o preconceito não exista. Ele existe, sim, de forma talvez não tão escancarada ou não um pouco mais velada através de olhares ou através de comentários, né, insultos verbais, mas não violência como a gente sabe que existe no Brasil, né? Então pode existir sim, óbvio que existe, mas não é uma coisa assim tão explícita como a gente está acostumado no Brasil, né? Então assim, eu já vi milhares de casais né, meninos e meninas andando na rua, de mão dada, demonstrando afeto e nem por isso houve qualquer tipo de tumulto por conta disso, entende? Então, é algo que eu acho bacana, porque no Brasil a gente sabe que é diferente. O que eu percebo é que as pessoas, existe realmente o respeito. A pessoa pode, de repente, não aceitar, ou não gostar, ou não entender, ou não ter a informação que ela precisa para, de repente, olhar aquilo com outros olhos, mas ela respeita, né? E eu acho que o essencial é isso. Ninguém tá aqui para falar, olha, você tem que me aceitar, você tem que entender, eu sou assim e pronto, acabou. Não. As pessoas LGBTs querem respeito, independente do que você pense a respeito disso, se você gosta ou não gosta, se você entende ou não entende o que é aquilo, o que está acontecendo, mas queremos respeito todos, né? Então, assim, eu acho que isso aqui existe e quando, de repente, foge um pouco desse tipo de respeito, não chega a criar violência como, de fato, a gente sempre está acostumado, né? É importante a gente entender que o intuito dessa live aqui é principalmente para as pessoas que estão preparando, né, para ir para Portugal, para elas não florearem, não é? Para elas não gourmetizarem uma situação que pode acontecer em qualquer país, principalmente quanto mais para o interior você esteja indo, tá? Então, assim, eu não tenho o que reclamar do tempo que eu vivo em Portugal. Eu não voltaria para o Brasil, não voltaria. Não é para falar, não venha para Portugal, não venha, não. Não é a isso. gente tem que ilustrar realmente possibilidades que podem acontecer, mas eu também jamais voltaria para o Brasil, nunca, nem a passeio eu falo que eu voltaria para o Brasil. Então, por mais que existam essas pedras no caminho aí, que são situações atípicas na realidade, né? Jamais eu voltaria para o Brasil. Eu estou muito feliz e sou muito grata por estar aqui em Portugal, principalmente aqui no Porto. E eu sempre reforço isso também, planejamento é a base de tudo. Como eu disse, nós estudamos 1 ano Portugal e Porto antes de vir e nos planejamos financeiramente, emocionalmente e tudo mais para estarmos aqui hoje. Então não adianta nada você simplesmente vir assim, vou para Portugal, tenho, sei lá, tanto de dinheiro e vou. Não, tem que ter um planejamento, tem que ter organização para ser sucesso realmente, senão não dá certo. Eu tenho muitas pessoas gays, lésbicas e trans aqui no meu perfil e que sempre estão me mandando mensagem de carinho também. E para essas pessoas trans, eu tenho um recado muito legal para dar para vocês, pro preconceito. Mostre para o preconceito que pessoas trans vão transbordar, transcender e transformar acima de tudo. Transforme sua vida, fale pra geral, estude um pouco.